falar um pouquinho sobre o que as cartas falam sobre 2022. Se você ouvinte pode, inclusive, fazer a sua pergunta, uma pergunta apenas por ouvinte, né? Porque a Luísa, além de professora, né, do Centro Esotérico, lá na Gaia, ela tem o consultório dela e ela atende quem quiser passar por consulta de tarô. E mais do que isso, ela vai falar um pouquinho, a gente vai bater um papinho sobre tarô, então depois ela vai falar sobre as previsões para 2022, a carta do ano, o que ela vê aí para o Brasil, para o mundo, né? E em seguida, depois a gente abre o telefone e vocês podem fazer a pergunta, uma pergunta apenas, né, para a Luísa. Eu começo, Luísa, dizendo o seguinte, às vezes... volta e meia as pessoas me ligam aqui, mesmo com outros comunicadores da Vibe, e elas não entendem muito bem qual que é a diferença das cartas, né? Então ela fala, eu vou na mulher das cartas, no nome das cartas, e na verdade, não é, existem vários oráculos, não é? Entre eles a tarologia, né? O estudo do tarô, taromancia, mas só que às vezes tem baralho cigano, tem o tarô de Marsella, tem outros tarôs, não é? Aí você mesmo nas aulas falavam que as pessoas consumiam outros tarôs, aí tinha o tarô dos bruxos, o tarô da Barbie, né? Cada tarô. Explica pra gente esse universo. Zodíaco, tem tudo. Pois é. Explica pra nós o que é exatamente o tarô de Marsella e o quanto que o tarô de Marsella, a diferença em relação aos outros oráculos de cartas. Tá. O tarô de Marsella é um tarô tradicional, né? O tarô de Marsella, ele vem já mais ou menos nasceu na Idade Média, desse sistema que nós conhecemos, né? Que são os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores, e é um tarô tradicional. Então, o que é que a gente fala que é um tarô clássico ou um tarô tradicional? A partir dele, nasceu os outros tarôs. Então, a partir dele, adveio outros tarôs, né? Então, veio, como se fosse algo que veio dentro de um princípio, e aí depois você tem uma releitura e outras pessoas fazem outros desenhos, estudam em cima daquele princípio e aí tiram dentro dos arcanos menores, tiram os números, deixam só as figuras da corte, enfim, aí tem outros estudos, repensam em cima daquele estudo e aí refazem, como hoje a gente tem uma quantidade absurda de tarôs, mas quase todos eles, o princípio de todos, você lê como arcanos menores, ou como o tarô de Marsella. Então, assim, se aprender no tarô de Marsella, depois é somente um gosto pessoal. Você pode comprar qualquer tarô, porque você vai ler da mesma forma. Então, o tarô de Marsella seria esse tarô clássico. Um outro tarô clássico que nós temos é o tarô do Rider-Waite, que é um tarô cabalista. Então, a gente tem duas linhas aí. O tarô de Marsella, que é um tarô simbolista, então ele trabalha com o simbolismo, então é como se você pegasse uma carta, um arcano, e fosse literalmente descascando como uma cebola, né? Você vai descascando e vai falando, olha, esse símbolo, esse acessório, essa forma, e a partir disso é que você vai tendo a simbologia e você vai conseguindo interpretar aquele arcano, né? E o tarô cabalista, ele já tem um estudo mais atrelado à cabala. E o Rider-Waite, ele participava de uma ordem filosófica, que é a Golden Dawn, que é uma ordem inglesa, em que eles, então, tinham esse tarô, né, como um princípio de estudo para os graus e tudo mais. É como se fosse uma ordem como a maçonaria, como a Rosa Cruz, tal. A Golden Dawn é a mesma coisa. Então, eles tinham ordem e tinham, assim, aqueles princípios iniciáticos de graus e tudo mais. E eles tinham como uma obrigação desenhar um tarô. Tanto que o Crowler, ele também era dessa ordem, ele também desenhou o tarô dele. E o Rider-Waite, ele desenhou junto com a Pamela Smith, que foi quem desenhou, então ele é esse cabalista, né, que é o Eduardo Waite. Ele, com ela, desenvolveu esse tarô, que também é um tarô que, a partir dele, também desenvolveu outros tarôs. Tanto que o Rider-Waite foi o primeiro tarô que colocou figuras humanas nos arcanos menores. Então, os cabalistas, eles usaram essa simbologia e diferenciaram um pouquinho do tarô clássico, que é o tarô de Marsella, que não tem figuras humanas,
nos menores, né? Ele só tem as espadas, tem as taças, tal, com numeração, mas não tem figuras. Então, você tem aí algumas diferenças de interpretação, porque um vai ter uma questão mais simbólica mesmo, o outro vai ter uma leitura de interpretação um pouco diferente, porque vai ter a cabala meio que como as zefirás, os estudos, vai ser um pouco diferente, mas, na verdade, também vai ter, no final das contas, vão ser oráculos iguais e vão responder da mesma forma, no sentido assim, o que a pessoa vier buscar no sentido de pergunta, eles vão responder da mesma forma, mas vai ter algumas diferenças, né? E isso são as questões de tarô. Sim. Aí a gente vai ter outras cartas, porque quando fala de carta, é carta mesmo, a gente é cartomante, a gente usa a carta, né? Você pode ser tarólogo, mas você usa a carta. E vai ter o Petit Lenormand, que é o baralho cigano, né? Esse Petit Lenormand, no século mais ou menos 1800, meados de 1800, 1800 e pouco, ele foi editado, né? E por volta desse século XVIII, mais ou menos, uma senhora chamada Mademoiselle Lenormand, ela era uma cartomante bastante importante, da corte e tudo mais, e ela realmente difundiu essa arte lá na França. Então, acabou o próprio baralho acabou recebendo o nome dela, porque ela realmente difundiu e ela tinha uma respeitabilidade, enfim. Acho que ela foi até a pessoa que lia para Napoleão, enfim, né, para os reis da época e tudo mais. Então, ela tinha assim, uma certa projeção e acabou o nome o baralho ficando atrelado ao nome dela, né? Mas, na verdade, também é chamado de baralho cigano. Aqui no Brasil é bastante difundido. Ele é mais simples, né? Porque o sistema do tarô, essas 78 cartas que a gente estuda, ele vai ter uma amplitude mais... ele vai ter vários níveis de interpretação. Você lê nível mental, material, emocional, espiritual. Tem muita gente que usa o tarô como um suporte terapêutico, ele dá essa questão de você fazer essa leitura mais psicológica, então ele tem um pouco mais desse aprofundamento de leitura. O baralho cigano ou o Petit Lenormand, ele só tem 36 cartas, as figuras elas são mais simples, é mais pragmático, e você tem realmente assim, uma condição de fazer uma leitura mais rápida, mais sim ou não. Então, as próprias figuras também, elas são mais diretas, né? Então, ele tem essa diferença. E ele é mais jovem também, né? Ele deve ter uns 200 anos, o tarô é mais antigo, né? Esse sistema, como nós temos, né? Das 78 cartas, da forma com que foi desenhado, deve ter uns 600 anos, 600 e poucos anos, né? Nacionalidade média, desta forma. Mas o simbolismo, na verdade, a gente sabe que esse povo já deve ter ido buscar em outros lugares, né? Porque tinha muitos arqueólogos na época, tinha muita gente que ia buscar esse conhecimento em outros lugares, né? É isso mesmo. Agora, deixa eu falar uma coisa, Luísa, vou te perguntar, você há quanto tempo que você dá aula de tarô? Na verdade, como você mesmo falou, eu sou enfermeira de formação. E eu trabalhei por 34 anos na enfermagem, até me aposentar há alguns anos atrás. Mas eu mantinha a minha profissão, né? Então, eu tinha, assim, sempre a enfermagem era a minha profissão, meu carro-chefe, né? Mas eu mantinha aulas e mantinha atendimento pela Gaia, né? Eu mais ou menos há uns 22 anos. Então, né? Então eu estudo tarô e desenvolvo o meu estudo, a minha atividade tem mais de 20 anos. Quando eu estava na enfermagem, é lógico que tinha uma quantidade muito menor de tempo que eu realmente, não só de tempo de atendimento, às vezes era um dia só, um atendimento por semana, mas eu conseguia colocar pelo menos um período para aula já há algum tempo. Agora que eu me aposentei, eu
praticamente estou aí com o tempo livre Todo e dedicando bastante ao Centro Cultural Esotérico. Porque eu te pergunto isso, porque, bom, né, um quarto, é quase um quarto de século, então dá para observar muitas coisas, né, que estão acontecendo. E é engraçado porque, mais recentemente, eu até falei para o Robson, né, sobre a questão da astrologia. Da astrologia, ela tem os seus ciclos em que as pessoas vêm se interessando mais, depois as pessoas têm uma seletividade, não é todo mundo que, né, mas continua sendo uma ciência, um campo de saber aí milenar. E o tarô, a mesma coisa, né? A gente está falando aí de saberes de séculos e séculos e séculos. Só que mais recentemente, é impressão minha, ou as pessoas têm ainda buscado mais esse conhecimento, até não só do ponto de vista esotérico, mas como ferramenta também terapêutica. Pergunto por quê. Até as grandes casas de moda, né, as grandes grifes, como a Chanel, a Dior, resgataram, né, o tarô como tema. Pouca gente sabe, mas o Christian Dior, que deu origem à maior casa de alta costura, né, junto com a Chanel, mas o Christian Dior tirava todo dia tarô, ele era tarólogo, e ele tirava para poder tomar as decisões dele no dia. E um dos nomes que depois reergueu a casa Chanel, a Maison Chanel, que era o Karl Lagerfeld, também era um grande apaixonado por tarô, tanto que toda a trajetória dele, ele diz que em 1950, ele e o Yves Saint Laurent foram para uma taróloga na França, um nome muito conhecido, você deve saber, mas eu não sei o nome, e ela descreveu a trajetória dos dois, e sempre que ele podia, ele consultava. Mas por que eu estou falando isso? Porque de repente o tarô voltou à moda. É verdade ou não? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas de uns anos para cá, eu há algum tempo eu já tenho percebido que o tarô tem trazido muitos alunos, tem trazido muita gente para a leitura. Eu acho que, de qualquer forma, as pessoas têm tido um pouco mais, não só de curiosidade, mas de querer realmente entender um pouco mais do seu processo, principalmente do seu processo atual, do seu momento presente, porque todos os oráculos eles falam muito desse período, do momento presente que a pessoa está vivenciando, mas mostra muito a questão de comportamento e tudo mais. Eu brinco um pouco que eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão muito voltadas para essa questão da imagem, né? E o tarô é isso, né? Todas as questões dos símbolos, das imagens, né? Eu brinco que até a gente está escrevendo pouco, né? A gente voltou agora nos emotions, a gente dá um ok né? com o polegar, dá um joinha, faz uma carinha, né? E, na verdade, a gente está voltando, né? Quase que os hieroglifos, né? A gente está voltando a escrever por símbolos, né? Então, o tarô é mais ou menos isso, é a gente realmente interpretar uma simbologia. Então, acho que, de uma certa forma, a gente está voltando a essa forma de entender um pouco por simbologias, ou entender um pouco de como é que esses símbolos funcionam na vida da gente. Que não é muita surpresa, né? Jung já fazia isso, interpretação de sonhos através de símbolos e tudo mais, que é um pouco do que o inconsciente da gente traz. Então, acho que está emergindo um pouco mais. E entender também que a gente não para por aqui, a matéria não é só isso, né? A gente amplia um pouquinho mais dentro dos nossos corpos mentais, do nosso corpo psicológico, do nosso corpo emocional, e que tudo isso existe uma interferência no meio externo, né? Então, nós aqui estamos nos integrando agora com os nossos outros corpos, né? Que não são tão visíveis, né? E eles estão aqui se misturando. Então, quando a gente faz um jogo de tarô, esses corpos que se misturam com esse meio próximo que a gente tem contato, ele traz também um pouco desse meio, por isso que fala do teu meio de trabalho, vai falar do teu meio da sua casa, vai falar do seu meio familiar, vai trazer pessoas próximas que você convive. Então, eu acho que é isso que vai trazendo, e aí essa leitura, né, por interpretação de símbolos, né, que eu acho que também hoje está um pouco mais próximo das pessoas, traz essa condição. Vibe Mundial.